Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos aqui com o nosso bordão inicial, canal Paralé 16, professor Zé Soares, sejam todos muito bem-vindos. Professor Marcos. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, para mais um episódio, o episódio 2 desse assunto aí tão importante, tão interessante e de tanta relevância para a história mundial e para o nosso mundo contemporâneo, que é a Revolução Francesa. Sejam bem-vindos. Debate pronto, já vou jogar aqui na nossa produção. Produção, roda a vinheta, por favor. Pronto, voltamos aqui. E aí, nós, no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre a questão dos fatores que antecederam, né, professor Marcos, a Revolução Francesa. E agora, gente, o professor Marcos vai explicar para vocês aqui como essa aula continua, né, no formato de podcast. Vamos falar sobre os desdobramentos da Revolução Francesa. Bom, olha só, nós optamos por falar justamente do período pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai durar ali de 1789 a 1799. Então nós temos após isso daí o Império Napoleônico, tá? Que vai ser inclusive até um contraste com a Revolução Francesa, né, que derrubou um regime absolutista e depois Napoleão ascende ao poder na França devido às suas campanhas militares. Ele vai cada vez mais tendo renome e se destacando dentro da França. Ele assume como imperador. Mas o importante aí, o interessante que nós queremos abordar no episódio aqui é após o Império Napoleônico, após a queda de Napoleão, que ele vai governar até 1815, nós temos uma tentativa de restauração das monarquias europeias. Tá? Ou seja, esses monarcas que perderam o poder. Lembrando que eu falei lá atrás, no outro episódio, que a Revolução Francesa ela foi o início do fim do absolutismo na Europa. A partir daí, passado o Império Napoleônico, passado a Revolução Francesa, o Império Napoleônico, 20 anos depois, há uma tentativa de se restaurar essas monarquias absolutistas na Europa. E aí, claro, né, você tentar, isso eu sempre falo para os meus alunos, né, você tentar retornar a um período anterior, a um estágio anterior do que se encontra a sociedade agora, é impossível, você não tem como retornar. Então, o que vai acontecer daí? Uma série de desdobramentos. Lembre que a Revolução Francesa vai ser influenciada pelas ideias iluministas, pelo iluminismo, o liberalismo, a ideia de democracia. O John Locke fala disso, né? Dos direitos, do jus natural, o direito do homem, os direitos inalienáveis do homem, direito à vida do homem, direito à vida, direito à propriedade privada e direito à liberdade de pensamento. O Locke, no século XVII, já faz uma crítica ao absolutismo. Ou seja, o rei não pode dispor da sua vida, o rei não pode tomar a sua propriedade, o rei não pode mandar te executar, porque isso é um direito natural do homem. Então veja bem que o próprio liberalismo que vai ser gestado ali nas ideias de John Locke, e o John Locke também ele não era um anti-absolutista totalmente, mas ele falava a respeito dos direitos do homem, né? Nesse liberalismo aí. Então, você vê que essa Revolução Francesa ela vai ter uma série de desdobramentos. Após a Revolução Francesa, a Carta, né, de Direitos do Homem e do Cidadão, que tem ali 17 artigos, que fala a respeito de liberdade de pensamento, retornando àquela coisa do liberalismo, liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de fala, liberdade religiosa. Tá? O John Locke fala a respeito de tolerância religiosa, e aí lembrando que, claro, religião, que é um tema tão delicado, principalmente hoje em dia, quando se fala de tolerância religiosa, o John Locke diz o seguinte: a tolerância religiosa ela deve ser vista da seguinte maneira: o Estado ele não vai fazer a opção por nenhuma denominação ou segmento religioso. Ele vai ser apenas indiferente. Tá? E aí, para ele, inclusive, as religiões elas não devem participar da política, não devem interferir na política, intervir, e nem devem participar da criação de leis. Então percebam que o Locke, lá nesse liberalismo, ele fala a respeito dessa tolerância religiosa, ou seja, as religiões vão ser toleradas, vão ser
simplesmente colocadas de lado. Ele não vai, vai ser indiferente. O que que nós vamos ter aí após a Revolução Francesa? A separação entre igreja e Estado, entendeu? A laicidade do Estado, entendeu, José? Sim, professor, sensacional. Eu queria voltar um pouquinho aí. Você disse que aconteceu aí uma tentativa de retomar as monarquias, né? Isso, Restauração. a restauração, né? Isso era interno e externo também. Fatores externos acabaram por contribuir para que nessa tentativa de restaurar as monarquias, no caso aí da França especificamente. Essa tentativa de restauração das monarquias europeias são das nações próximas aonde as quais Napoleão havia dominado no seu império. E, claro, existia também um medo de que ocorressem outras revoluções francesas na Europa, que as populações dos outros estados, dos países, né, se levantassem contra seus monarcas. Então eles fizeram inclusive uma aliança, né, para evitar que qualquer tipo de revolução liberal, como aconteceu na França, acontecesse nos seus países também, José. Então, essa ideia de restauração, inclusive a tentativa de manutenção desses regimes absolutistas que estão, né, cada vez mais em decadência e a partir da metade do século XIX elas vão gradativamente, aí, vamos dizer gradativamente, não, mas vão sendo substituídas por modelos republicanos. O próprio John Locke ele é um liberal republicano. O Locke, se ele estivesse vivo e ele pudesse ver o que acontece hoje em diversas localidades do mundo, né? Essa mistura entre política e religião, acho que ele ia se fazer a seguinte pergunta: onde é que foi que eu errei, né? Onde foi que errou ou onde foi que não o escutaram, né? Verdade. Lembrando que a gente está falando aí de século XVII, né? O John Locke vai viver a maior parte da sua vida vai ser no século XVII. Ele falece, se não me engano, em 1712. Então, claro, a gente não pode jamais, né, abordar um tipo de pensamento desse aí e tomar ele como sendo um pensamento válido para os nossos dias atuais. Tá, claro, é outra época, outro período, outra configuração social, outra conjuntura política, tem outros desdobramentos aí, mas nós vemos que essa queda do absolutismo na Europa, isso aí, a Revolução Francesa, ela vai exemplificar bem isso, ela demonstra um sistema de governo desgastado, ultrapassado. Como o próprio nome já diz, o antigo regime. É uma coisa ultrapassada. O homem da Idade Moderna, ele rejeita a Idade Média. Veja bem que há uma separação aí. Se você voltar um pouco na Idade Média, pegando o contexto aí, na Idade Média, com o renascimento cultural, o homem do medievo, ele abraça a antiguidade. Ele se inspira na arte greco-romana e, a partir dali, surge, né, esse estilo artístico e cultural dos anos 300, né, 400 e 500 da Idade Média. Já o homem da Idade Moderna, ele se vê como moderno e ele rejeita essa antiguidade e rejeita essa Idade Média. Então, o antigo regime ele vai ser criticado aí também. Esse modelo absolutista, em que tem um poder centralizado na mão do rei, na mão do monarca, em que ele governa sem nenhuma restrição. O Luís XIV, né, tá aí para provar isso, né, na história. O Estado sou eu. Ele tem a França. Quando ele diz o Estado sou eu, e o Estado a gente entende o quê? Que é o conjunto de instituições políticas, instituições de educação, jurídica, os funcionários públicos que administram a vida da sociedade. Então, o Estado é isso daí. Quando ele fala o Estado sou eu, ele está dizendo a França é minha e eu faço o que quiser. Só que esses mandos e desmandos dos monarcas, com o passar do tempo, vai cada vez mais se desgastando a sua credibilidade perante os súditos, e uma coisa que contribuiu para isso, lógico, vai ser o iluminismo, o esclarecimento. As pessoas vão ficando mais letradas e, lógico, a influência dos pensadores iluministas vão contribuir para essa derrocada dos regimes absolutistas na Europa e, claro, na França primeiro, né? Beleza. Professor, mais uma colocação aqui é a seguinte.
Sobre o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, o que ficou de legado para a França? Principalmente no que se diz respeito à questão dos direitos. Porque muito se fala como um grande legado, né, da Revolução Francesa, a questão dos direitos, não é isso? Sim, no início lá da Revolução Francesa, o que que a gente tem aí? Tem alguns historiadores que analisam as motivações dessa revolução e eles analisam também a ideia de que, na conclusão ali, nos 1799, alcançou-se ou foram alcançados os objetivos dessa revolução lá no início, o que na verdade não vai acontecer. Um exemplo aí, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela dizia a respeito dos direitos do homem, o homem gênero, né? E aí Branco, né? O homem branco. o homem Homem branco branco, francês, né? sim. E aí você tem a Olympe de Gouges, ou de Gauge, eu não sei a pronúncia correta, ela vai diante disso, que ela percebe que há uma restrição, aí você está falando nessa Carta dos Direitos do Homem, são os direitos do homem, e ela elabora uma Carta dos Direitos das Mulheres e das cidadãs. Só que nós estamos aí num contexto, né, em que os homens, a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, os homens ricos, eles vão tomar o protagonismo aí. A Revolução Francesa tem um protagonismo da burguesia. O povo, a massa, veio junto para engrossar o caldo. E aí a Olympe de Gouges chega com essa proposta da Carta dos Direitos da Mulher, das mulheres da mulher e da cidadã, e ela vai ser, em 1793, ela vai ser executada na guilhotina. Por quê? É um confronto àquilo que está sendo proposto. Lembrando, Carta dos Direitos do Homem, mas, ao mesmo tempo, nas colônias francesas, na colônia francesa no Haiti, a escravidão ela é mantida. Essa escravidão ela é interessante ser mantida por quê? Porque você tem uma burguesia, a revolução é burguesa, e essa burguesia ela se beneficia do trabalho dos escravizados no Haiti. Então veja que igualdade, liberdade e fraternidade somente para os franceses, fora dali não. Era um negócio que era bastante limitado, né? Então, para nós aqui, todos os direitos possíveis, mas para os outros, né? E o processo de independência, você falou do Haiti, o processo de independência do Haiti foi um processo bastante violento, né? E o país sofreu uma série de punições da comunidade internacional, né? É interessante falar aqui que foi o primeiro processo de independência liderado por negros, né? Então, Sim. assim, então como punição e trazendo um pouquinho o gancho para a atualidade, o Haiti é um dos países, uma das nações mais pobres, né, do continente americano ali, fica se revezando com a Venezuela, e também por conta da questão de uma estabilidade política muito grande, né? Nós podemos até, como sugestão aqui, gravarmos episódios sobre essa crise política que o Haiti vive já há muito tempo. Fica a promessa aqui para vocês, para a gente gravar sobre esse assunto. Né? Mais desdobramentos da Revolução Francesa, professor Marcos, que nós podemos aí destacar. Nós vamos ter aí ainda essa perda dos privilégios feudais, tá? A nobreza vai perder esses privilégios aí, ou seja, a nobreza era isenta de impostos, a nobreza e o clero, tá? A perda desses privilégios feudais, essas amarras feudais que prendiam o servo e que eles carregavam, inclusive, né, tem um fardo de carregar o primeiro e segundo estado, carregar no sentido de quê? De sustentá-los. Além do mais, você vai ter ali, a partir dos anos de 1789, 94, 95, a Revolução Industrial já está a pleno vapor na Inglaterra, já se espalhando por outras regiões. E aí você tem uma alavancada do capitalismo na França, né? Sim. A industrialização. Dois conceitos que vão surgir, inclusive, na Revolução Francesa, os conceitos de esquerda e direita. O Norberto Bobbio,
um autor, cientista político, ele vai escrever sobre isso no livro Direita e Esquerda, livro pequeno, 96 páginas, se eu não me engano, e ele vai explicar essa origem lá na Revolução Francesa, na reunião dos Estados Gerais. Quem se sentava à direita, os nobres, primeiro e segundo estado, né, quando da votação dos Estados Gerais, e quem se sentava à esquerda pertencia ao terceiro estado. Então, ou seja, quem votava a favor das propostas do primeiro e segundo estado sentava à direita. Então, direita, rico, na França. Não estou fazendo nenhuma contextualização aqui, e aí fica por sua conta o que você vai pensar. E à esquerda, quem votava com o terceiro estado, os membros do terceiro estado. E ainda havia um terceiro espaço lá, O pessoal do centro? que era o chamado pântano ou planície, quem ficava ao centro, que votava de acordo com a conveniência, ora com as propostas do primeiro e segundo estado, ora com as propostas do terceiro estado. Então, o centrão, não estou fazendo alusão a nada da atualidade. É mera coincidência. Qualquer semelhança aí é mera coincidência, qualquer coincidência é mera semelhança. Certo? E a gente pode destacar também a tripartição de poderes, né? Já caminhando aqui para os finalmente do nosso episódio. Sim, exatamente. Modelo democrático, né? A tripartição de poderes ali do Montesquieu, o executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que o Montesquieu ele propõe a criação do legislativo e do judiciário. O executivo já existia, né? Que era o monarca, quem governava. E aí, claro que vai mudar depois essas formas de governo. Mas o porquê dessa tripartição de poderes? Onde esses poderes aí vai haver uma limitação. Entre eles vai haver uma autorregulação, para que nenhum deles cometa excesso. Então você vê que tem várias, se você for aprofundar na leitura sobre o assunto, você tem vários desdobramentos aí. E eu posso citar aqui, para quem vai iniciar a leitura sobre a Revolução Francesa, esse livro da coleção História na Universidade, História Contemporânea, da editora Contexto, que dá um panorama geral da Revolução Francesa. Um outro aqui que é lançamento, esse aqui foi, se não me engano, tem 2 meses, da Renascença à Revolução Francesa, do Ronaldo Weinfels, grande historiador brasileiro, que vai fazer uma abordagem, além do conteúdo de ensino médio que você está acostumado, aquela coisa de tomada da Bastilha, a Era do Terror, o Robespierre, o Danton, vai fazer análises políticas, culturais e sociais do período aí. E, por último, não posso deixar de citar a Era das Revoluções, do Éric Hobsbawm, e aqui eu tenho Revolução Francesa, Revolução Industrial, que vão ser as responsáveis pelas transformações do mundo e que resultaram no nosso mundo contemporâneo aqui. Tá certo aí, José? Acho que o pessoal vai perceber aqui que nós gostamos um pouquinho do Hobsbawm. Eu sou Marcos, sensacional, a gente poderia ficar aqui por horas e horas falando sobre esse assunto, meu muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a todos que nos acompanharam aí. Continuem nos acompanhando, que vem muita coisa bacana ainda, tem muitas ideias surgindo aí, ok? Um abraço e até a próxima. Com muita modéstia, eu posso afirmar para vocês que esse foi, se não o melhor, um dos melhores episódios que nós gravamos aqui. Espero que vocês aproveitem bastante e que nós possamos ajudá-los aí na sua rotina dos estudos. Meu muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Os cães ladram, mas a caravana não para. Forte abraço.